Fala máquina, Igor aqui. É o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai acompanhar uma intubação orotraqueal e tentar identificar os passos nos quais a gente tem que estar atento durante uma intubação orotraqueal. Um detalhe que eu preciso que você esteja atento aqui é o seguinte, a intubação orotraqueal propriamente dita, ou seja, o ato de laringoscopar e introduzir um tubo dentro da traqueia do paciente, via de regra, é a grande preocupação de quem está aprendendo a intubar. Só que essa parte é uma pequena parte, um pequeno percentual ali de todo o processo da intubação. Então, se você dá muita atenção apenas a essa parte, quando você precisar de fato fazer uma intubação, você vai ficar perdido. Tem vários passos que a gente precisa seguir durante todo o processo de intubação. Então, quando você estiver lá na faculdade, no hospital, aprendendo a intubar um paciente, tiver a oportunidade de fazer isso lá no centro cirúrgico, é extremamente importante que você esteja atento e busque entender e aprender todo esse processo, desde o início da preparação, da seleção dos materiais, da monitorização do paciente, na oxigenação, na pré-oxigenação, tá atento ali ao que pode acontecer de errado, de complicações, das dificuldades, identificar uma via aérea difícil e ter os materiais ali separados para que você consiga rapidamente contornar uma situação onde tem uma dificuldade para intubar esse paciente, beleza? Então vamos acompanhar aqui essa intubação. A primeira coisa, o paciente aqui, ele está sendo posicionado, você percebe que tem um coxim e uma leve elevação da cabeceira, tá? Você vê que o paciente está com a cabeça coberta ali, com os olhos cobertos, você não precisa cobrir os olhos do seu paciente, tá? Isso aqui é só porque eles estão protegendo aqui a identidade da paciente, etc. Não precisa botar nada. Não, eu vi lá no YouTube que tem que botar uma faixa na cara do paciente na hora de intubar. Isso aqui não faz parte da intubação propriamente dita, beleza? Então tá posicionando ali o paciente, Primeira coisa, posicionar o paciente de modo adequado. O material tá todo separado já. Ele está já testando o laringoscópio, vendo se a luz está funcionando, se o laringo está funcionando. Só que ele vai utilizar um videolaringo ali, parece, ao invés de utilizar. É um laringoscópio, não sei se vocês observaram ali, lâmina 4, tá? A maior parte dos pacientes é esse laringoscópio que a gente vai utilizar. Não, a lâmina 4 para um paciente adulto está bem adequado. Lâmina 4 ali está bem adequado. Lembrando que se eu considero um paciente estômago cheio, um paciente vítima de trauma, um paciente que comeu nas últimas 8 horas, que não é um paciente eletivo, numa cirurgia programada, é um paciente que chegou do pronto-socorro e, de regra, a gente considera esse paciente ali estômago cheio, porque a gente não sabe a última vez que esse paciente comeu, beleza? Então, não sei se esse paciente está de jejum ou não. Então, eu posso até ofertar oxigênio, eu posso até oxigenar esse paciente, mas eu não vou ventilar esse paciente, porque eu aumento o risco de broncoaspiração. Jogando ar ali dentro do estômago desse paciente, esse paciente, por alguma razão, vomitar e broncoaspirar. É uma complicação que eu devo evitar. Beleza? Aqui está no cenário controlado. Ele tá monitorizando o quanto de oxigênio esse paciente tem. Esse paciente está recebendo ali. E aí ele está dizendo aqui que se você não tem, você não consegue monitorar essa pré-oxigenação, que você pré-oxigene por pelo menos 3 minutos ali esse paciente, tá? Bom, aparentemente ele começou, ele está fazendo um proclive ali, observando a saturação do paciente na oximetria, uma saturação de 100%, respeitando o tempo. Caramba, os caras são muito tecnológicos, Eles têm um celularzinho ali para entubar. Bom, já tinha separado as medicações, esse aqui parece um Propofol, Tá escrito ali Propofol, eles identificaram inclusive a seringa, É importante, uma das coisas importantes quando a gente vai utilizar mais de uma medicação para intubar um paciente, como de fato costuma acontecer, analgesia, hipnótico e bloqueador neuromuscular, é importante que de alguma forma eu consiga identificar e saber exatamente que medicação está dentro da seringa. Eu só tenho 3, 4, 5 seringas ali em cima,
Eu não posso, em momento nenhum, confundir uma medicação com a outra, porque cada uma tem um propósito, inclusive uma sequência diferente. Eu vou fazer o analgésico, eu vou fazer o opioide ali para o paciente, vou fazer um fentanil para o paciente. Aí na sequência eu vou fazer o hipnótico, só que na sequência eu vou bloquear o meu paciente, né, na estratégia tradicional. Então tem que saber exatamente que medicação é aquela. Do que eu vejo, assim, né, eu nunca vi ninguém etiquetar a seringa com o nome da medicação, mas pelo menos é importante que você saiba identificar de algum modo ali o tamanho da seringa, inclusive. Mas isso aí é gringo, para gringo ver, né? Para gringo ver. Então ele está fazendo o Propofol ali e observando, observando o grau de hipnose desse paciente, o quão entregue esse paciente está. Aí na sequência ele está fazendo, ali deve ser o bloqueador neuromuscular, para o paciente ficar bem molinho. Normalmente a gente testa ali o queixo do paciente para ver se o queixo está solto, né? Para entender o quanto de abertura, né, da boca eu consigo obter com esse paciente. Se tem alguma resistência ali na abertura da boca. Percebe que está fazendo uma tração da mandíbula, né? O famoso jaw thrust, tração da mandíbula, e de fato ventilando esse paciente, não apenas pré-oxigenando, tá oferecendo uma ventilação por pressão positiva, ambusando esse paciente, tá? Muito bem, vamos ver o que ele está fazendo ali. Tá usando aquela estratégia ali do CE, que a gente aprende, né, na faculdade ali, onde eu acoplo os dois dedos aqui, o polegar e o indicador, para segurar o ambu, né, para segurar a máscara, e os 3 dedos abaixo do queixo do paciente. Fazendo uma abertura da boca para não lesionar ali, para não machucar a boca e conseguir identificar as estruturas orais ali do paciente, e sempre entrando com o laringo pela direita, beleza? Entrando pela direita, acima da valécula e sem bascular, mas tracionando a lâmina para cima, é possível observar. Nesse caso, ele está com vídeo laringo, então ele está vendo isso na imagem, ou em alguma tela, ou no próprio monitor. Alguns vídeos laringos têm um monitorzinho que é possível identificar. Se não for o caso, ele vai observar por visualização direta, tá? E ali com uma mão ele vem tracionando a rima para conseguir enxergar com mais tranquilidade, tá? Estava comentando alguma coisa sobre o tempo, né? Quando o paciente está bem pré-oxigenado, quando ele foi bem ventilado, você tem tempo de sobra para, com tranquilidade, fazer essa laringoscopia e intubação. Percebe que ele está sempre entrando pela direita e depois jogando para o centro da boca, né? Entrando com a lâmina ali na valécula e elevando a valécula para que consiga identificar as estruturas, né? Aritenoide, epiglote. Percebe que essa via aérea não é uma via aérea complicada, uma via aérea difícil, ele está enxergando com muita tranquilidade ali. Outro movimento que ele está fazendo, não sei se ele está fazendo o burp ali, mas ele está comprimindo na face anterior da região cervical, de modo a estenosar, de modo a colabar o esôfago e ter uma intubação ali mais segura, inclusive com prevenção de refluxo, né? Com prevenção de broncoaspiração. E aí está passando o tubo sob visualização direta, tá? Muito seguro, muito tranquilo, deu para identificar muito bem. Já está com uma seringa, o cuff, lembrando que ele vai insuflar o cuff agora. Lembrando que o cuff ele deve ser sempre testado para ver se o balonete está funcionando, né? Se ele não está furado, por exemplo, antes da intubação propriamente dita. E daí tem várias formas de a gente confirmar essa intubação, né? Consegue perceber a presença de ar dentro do tubo, você está vendo aqui muito bem, ó, o ar indo e vindo. Através da ausculta, né? A gente ausculta ali o estômago para ver se não houve uma introdução do tubo no esôfago do paciente e auscultando os pulmões, né? Ventilando o paciente, auscultando os pulmões e no monitor a capnografia, tá? Por fim, partindo para a fixação do tubo, né? Engraçado, os gringos fixando com esparadrapo, igual a gente faz. É importante estar atento em cada um desses passos da intubação,
Porque se eu deixo de posicionar o paciente adequadamente, se eu deixo de preparar o material, se eu deixo de preparar as medicações que eu vou utilizar, se eu começo o processo de intubação sem o paciente estar monitorizado, né? Se eu não deixo a cena, se eu não testo o laringoscópio, se eu não testo o cuff, se eu não separo alguns tamanhos de tubo diferentes, né? No paciente adulto, um tubo 7,5, 8 ali vai me atender bem, né? Mas se eu não separo tamanhos diferentes de tubo, tudo isso pode se tornar uma grande dificuldade, pode se apresentar como uma grande dificuldade para mim durante todo o processo de intubação. Então, perceba que não é só laringoscopar e passar o tubo, né? É um processo que leva minutos ali, né? Para oxigenar o paciente, testar para ver se o sistema de ventilação está funcionando, se o oxigênio está funcionando, se tudo está funcionando, se o ambu está funcionando, se não está vazando, antes de começar a intubação propriamente dita. É claro que esse ambiente é um ambiente controlado, aqui, né, dentro do centro cirúrgico, tudo bonitinho, paciente eletivo, e no pronto-socorro a gente tem uma dinâmica, ou na UTI, tem uma dinâmica mais intensa, né, porque você tem um paciente ali onde foi indicado uma intubação de urgência, né, e não uma intubação eletiva. Mas por essa razão, ainda mais importante, eu estar atento a cada um desses passos, para que eu consiga fazer isso praticamente de forma medular. E caso eu perca um desses passos, eu consigo observar e falar, poxa, tem alguma coisa errada. Eu não vou começar a tentar intubar o paciente de qualquer jeito, não. Eu preciso, né, preparar toda a cena antes de fato, partir para a laringoscopia e intubação propriamente dita. Beleza? É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, ativa as notificações, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo.